Olá pessoal, o objetivo da aula de hoje é apresentar os operadores aritméticos em JavaScript. Os operadores aritméticos mais utilizados são de adição, que utiliza o símbolo de mais, de subtração, que utiliza o sinal de menos, até aqui igualzinho na matemática convencional. Ainda temos a multiplicação, que utiliza o símbolo de asterisco e não o x ou ponto, e a divisão, que utiliza uma barra, onde do lado esquerdo da barra fica o dividendo e no lado direito fica o divisor. Além da adição, subtração, multiplicação e divisão, ainda possuímos mais alguns operadores aritméticos relevantes. Temos o operador módulo, cujo símbolo é um percentual, que entrega o resto de uma divisão inteira. Como exemplo, 5 módulo 2 é igual a 1, onde a parte inteira da divisão é 2, sobrando 1, valor chamado de módulo. Ainda temos o operador de potenciação, que utiliza asterisco asterisco para representar a potência. Nesse caso, o valor à esquerda dos dois asteriscos é a base e no lado direito fica o expoente. Para finalizar, existem precedências ou prioridades entre os operadores, como na matemática. Assim, a prioridade máxima é para o tratamento dos parênteses e qualquer operador dentro deles. Depois temos a potenciação, seguida da multiplicação, divisão e módulo. E finalmente temos a adição e subtração. Vamos observar os operadores aritméticos na prática, mas só depois da... Bom, pessoal, continuando com os nossos estudos sobre operadores aritméticos, nós vamos construir um código aqui e aproveitar para revisar alguns conceitos que a gente já vem trabalhando, né? Como os conceitos de orientação a objetos, conceitos de módulos, conceitos de functions. Então nós vamos buscar, ao adicionar um novo conteúdo, que são os operadores aritméticos, reforçar os conceitos já apresentados, porque são muito relevantes. Ok? Então a proposta de trabalho para essa aula é construir uma classe, tá? Onde a partir dessa classe eu vou criar métodos que permitam que eu realize operações de soma, subtração, multiplicação, tá? De resto de divisão e de potência. Então eu vou construir uma classe e depois eu vou fazer uso dessa classe como um objeto chamado calculadora, por exemplo, no qual eu vou simplesmente inicializar o objeto e fazer a chamada das operações para demonstrar o uso dos operadores aritméticos, porém revendo os conceitos que a gente já tratou anteriormente. Ok? Então eu vou criar aqui no nosso projetinho atual, que tem vários arquivos já. Dentro da pastinha de projeto eu tenho aquela classe pessoa, né, que a gente viu na última aula, na aula de orientação a objetos. Então eu vou criar um arquivinho aqui, vou adicionar um arquivo chamado operarit. Vou dar uma simplificada na nomenclatura aqui. Operarit, esse vai ser o nome do nosso arquivo dentro da minha pastinha de objetos. E eu vou abrir esse arquivo aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou definir uma classe chamada operarit também. E dentro dessa classe eu vou definir um construtor. O objetivo aqui é, ao inicializar o objeto, já passar dois valores para ele, tá? Que eu vou chamar de var1 e var2.
Esses valores podem ser ora base expoente, ora dividendo divisor, entre outros usos, tá? Então eu vou trabalhar somente com dois valores sendo recebidos na inicialização do objeto. Então vou fazer aqui um tratamento para jogar uma variável chamada, uma variável interna do objeto, né, um atributo. Eu vou jogar os valores recebidos na inicialização do objeto. Então, thisVar1, que é um atributo da minha classe OperArit, vai receber a variável var1, né, do meu construtor. E isso vai acontecer com meu atributo var2, que vai receber a variável 2 recebida como parâmetro no meu construtor. Ok? Então aqui eu já tenho meu construtor e agora eu vou criar um método, né, ou uma function chamada soma, no qual eu pretendo implementar um código que some a variável ou o atributo var1 com o atributo var2. Então eu vou usar aqui o return para retornar o que? Eu vou colocar entre parênteses para garantir que ele vai retornar o resultado dessa operação. Então eu vou retornar o que? This.var1 mais, né, que é o operador de adição, var2. Eu vou colocar um comentário. Operador de soma. Vou botar aqui entre aspas um maisinho para ficar destacado. Então aqui eu já tenho uma classe que eu posso implementar um objeto que vai receber dois valores. Esses valores vão ser somados e retornados. Para exemplificar o operador de soma, eu vou fazer mais uma aqui, depois eu vou usar esse objeto e vou complementando aos poucos. Então eu vou criar um outro método, né, no meu objeto, uma outra function chamada subtracão. Também não vai receber parâmetro nenhum porque eu já estou recebendo os parâmetros no meu construtor. Então aqui eu vou fazer a mesma operação. Eu vou retornar, vou botar entre parênteses aqui, eu espero retornar, e o que eu espero retornar é o que? É o conteúdo do atributo var1 menos o sinalzinho aqui de menos, né, de subtração, conteúdo do meu atributo var2. Então aqui eu estou dando um exemplo de operador de subtração, que é o sinal de, é um tracinho, sinal de menos. Ok. Uma vez que eu fiz isso aqui, agora eu quero fazer uso dessa classe aqui. Então a gente precisa disponibilizar essa classe como um módulo, né, como módulo, para ser utilizado fora desse arquivo aqui. Então a gente vai usar aqui o mod.exports, não posso escrever errado, não. Exports recebe o nome da minha classe, que é OperArit. Lembrando que se fosse uma function que eu estivesse exportando, eu deveria usar esses símbolos aqui, né? Mas como não é uma function, é uma classe, então eu não uso esses símbolos aqui. Ok, OperArit. Então, a partir disso aqui, eu sei o que? Que eu consigo importar num outro código, que vai ser no caso nosso arquivo index.js. Eu vou importar essa classe e vou
instanciar um objeto a partir dessa classe e vou utilizar os métodos de soma e subtração. Ok? Bom, o meu arquivo index.js está vazio. Só queria fazer um comentário aqui, porque na aula de orientação a objetos nós criamos a classe pessoa e fizemos uso do objeto da classe pessoa aqui no arquivo index.js, que ele é único em todo o projeto. Então o que eu fiz? Eu coloquei esse pedaço de código ao final aqui, através de um comentário de bloco, tá? Eu estou no arquivo pessoa.js, então aqui está minha classe, né, exportada, e no final desse arquivo eu adicionei o conteúdo do arquivo index.js para fazer o uso da classe pessoa, tá? Então até eu vou aproveitar, vou copiar essa linha aqui para facilitar. Então quem quiser recuperar esse uso do objeto ou recuperar o uso da classe pessoa, o conteúdo do arquivo index.js está ao final da classe pessoa aqui, comentado como bloco, ok? Só esse parênteses aí. Então aqui no meu arquivo index.js, o que eu quero fazer? Eu vou fazer uma modificação aqui. Eu estou querendo recuperar aquela minha classe, né? Que é a minha classe operarit. Quero recuperar ela, então eu vou usar esse comando aqui, né? Que é usando require. Aqui eu preciso colocar o caminho correto, então o caminho aqui não é pessoa, né? O caminho aqui é operarit. Vou botar uma barra aqui, senão vai dar problema. Ok. Feito isso, o que eu espero? Eu espero ter a minha classe disponível para instância do objeto. A gente já viu que uma coisa é a definição da classe, da estrutura do meu objeto, outra coisa é o uso do objeto através de uma instância, né? Que é o que a gente chama de objeto efetivamente. Eu vou executar o código aqui como uma boa prática para ver se não tem nenhum erro até esse momento. Não apresentou nenhum erro, não espero que aconteça nada. Por quê? Porque eu simplesmente recuperei, né, estou importando essa classe de um arquivo externo, nada mais que isso. Então, a partir daqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar o objeto, né? Então eu vou criar esse objeto utilizando o comandinho aqui var. Então esse meu objeto vai ser uma variável global. Eu vou chamar esse objeto de calculadora. Okay? E eu vou instanciar esse objeto a partir da classe operarit. Lembram que o construtor desse objeto permitia que eu passasse dois valores como parâmetro. E é isso que eu vou fazer. Eu vou passar o valor 10. Isso vai ser atribuído para o atributo var1. E eu vou passar o valor 5, que vai ser atribuído para o atributo var2. Basicamente, o que vai acontecer é o seguinte: o valor 10 ele vai ser o valor que vai ficar sempre à esquerda do operador. Então, aqui eu não vou botar sempre esquerda e direita do operador, só para lembrar, para a gente entender os resultados, né? Então o valor 10 vai ficar à esquerda do operador e o valor 5 à direita do operador, porque foi assim que a gente construiu o nosso código, e daqui a pouco a gente volta lá para fazer algumas modificações. Ok, até aqui manda executar novamente para ver se não tem nenhum problema de sintaxe. Rodou, não aconteceu nada, porque eu não estou mandando executar nada a não ser criar o objeto. O que aconteceu na verdade foi que na minha memória eu tenho agora esse objeto criado com os valores internos, tá? Se eu fizer o seguinte, se eu chamar um método calculadora, por exemplo, objeto calculadora ponto
soma, né? Eu não preciso passar valor nenhum, ele vai pegar o valor que foi utilizado na passagem de parâmetro na inicialização do objeto. Se eu executar isso aqui, o que vai acontecer, pessoal? Ele está me apresentando já o valor da soma, tá? E se eu usar calculadora ponto subtração, vamos executar para ver o resultado. Ele me apresentou somente o último valor. Por que ele está me apresentando somente o último valor? Na verdade, porque é meu último retorno e ele está jogando aqui no meu console o meu último retorno. Se eu quiser que ele apresente isso ou me apresente todos os valores, eu vou ter que usar o console.log, tá? Para garantir que ele vai me apresentar. Então, o que eu faço? Eu pego todo esse código aqui e jogo ele dentro do meu console.log. Então eu jogo ele para dentro do console.log. Esse resultado ou retorno dessa função aqui que eu quero que apresente. Depois eu quero o retorno dessa chamada de método, né, seja apresentado. Então o que eu faço? Eu uso aqui o console.log. Eu até vou escrever isso aqui de uma forma diferente para ficar mais claro para vocês. Console.log, ele escreve lá no meu terminal, né, o resultado que eu mandar ele apresentar. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar todo esse conteúdo aqui, eu vou tirar esse ponto e vírgula, tá? Tá sobrando, e vou jogar ele aqui dentro dos parênteses, e ele vai apresentar esse resultado. Mesma coisa para a subtração, né? Eu vou digitar aqui o comando console.log e agora eu vou apresentar para ele aqui dentro dos parênteses o que ele vai apresentar na tela. O que eu quero que ele apresente na tela é o resultado dessa operação aqui, que é o meu objeto calculadora chamando o método subtração. Ok? Então vou dar uma reduzida aqui nas linhas apenas para facilitar a visualização. Vou executar. O que eu espero que ele apareça agora? Eu espero que ele apresente o resultado tanto da soma de 5 mais, ou 10 mais 5, que é 15, ele apresenta o resultado aqui, ou da subtração de 10 menos 5, né? A esquerda e a direita do operador. E ele deu o resultado de 5. Ok, então até aqui eu estou utilizando os operadores mais comuns aritméticos. E agora a gente vai voltar no operarit.js, que é a nossa classe, e vamos adicionar exemplos com outros operadores. Então vamos voltar aqui e vamos adicionar na nossa classe, né, outros métodos ou functions que utilizam os outros operadores. Então na animação da introdução, a gente falou também de multiplicação. Então, é o que a gente vai fazer aqui, vai retornar e dentro dos parênteses o que? A multiplicação de this.var1, que é o meu atributo. Aqui eu tenho, não posso errar, né? var1 multiplicado, ou seja, asterisco por this.var 2. Então aqui eu só vou fazer um comentário de linha, vai ficar depois para vocês. Operador multiplicação. E aqui eu vou botar o símbolo. O que nos importa no momento é o símbolo. Vou também colocar aqui
divisão. Estou criando meu método aqui e vou retornar o que nesse método. Vou retornar o resultado da operação de divisão de this.var1, que é meu primeiro valor passado lá na inicialização do objeto, dividido por this.var2, ou seja, meu dividendo e o meu divisor. E aqui eu tenho a minha operação de divisão. É uma barra. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar isso lá no index.js, tá? Vou adicionar o quê? Vou adicionar o uso, né? Exemplos de uso desses dois métodos, mas o que importa é isso aqui. É o operador de multiplicação, operador de divisão, assim como a gente já usou o operador de adição e o operador de subtração. Então vou adicionar aqui no index.js o que? Eu até vou copiar a linha aqui, pessoal, facilitar um pouco. Vou colocar aqui embaixo. E aqui, como é que é o nome lá do nosso método? Era multiplicação. Então, se eu quero a multiplicação de 10 por 5, eu vou chamar o método multiplicação, né? Multiplicação a partir do meu objeto calculadora, que possui na variável 1, ou meu atributo var1 10, e no meu atributo var2 o valor 5. Então o resultado esperado aqui é 50, né? E também vou chamar aqui, em vez de subtração, vou colocar aqui divisão. Faltou um parênteses aqui. Ok, então eu vou executar, eu vou observar os resultados. Os resultados aqui estão dentro do esperado, né? 10 mais 5, 15, 10 menos 5, 5, 10 vezes 5, 50 e 10 dividido por 5 igual a 2. Então os resultados estão apresentados de acordo com o esperado. Vamos lá e vamos adicionar agora os últimos operadores, que são os operadores de módulo, né? Operador módulo e operador de potenciação. Então voltei no meu arquivo Operarit e vou criar aqui uma função chamada mod apenas, tá? Eu não vou chamar de módulo porque eu já estou usando outros códigos que tem a palavrinha módulo e isso pode confundir um pouco vocês, tá? Então, mod vai ser o que? Eu vou retornar como em todos os casos o que? This.var1, meu atributo var1, módulo, ou seja, percentual this.var2. O operador módulo, como foi dito na introdução, ele me devolve o resto de uma divisão, ou seja, quando eu uso, por exemplo, 3 dividido por 2, quantas vezes eu tenho 2 dentro, duas unidades eu tenho dentro de 3 unidades? Eu só tenho uma. Então, se eu divido 3 por 2, ou eu uso um número fracionado que seria 1,5, ou então eu trabalho com uma divisão inteira. Então, nesse caso, 3 dividido por 2 numa divisão inteira ficaria 1. Uma vez, né? Uma vez o 2. E o resto dessa divisão seria a sobra, que no caso seria 1. Então, onde é que a gente usa muito o operador módulo? Quando eu estou querendo trabalhar, por exemplo, com valores pares e ímpares. Toda vez que eu divido um valor por 2 e ele me retorna um resto 1, quer dizer que esse número que eu estou usando como dividendo é ímpar. Se ele me retornar 0, quer dizer que o dividendo é par. Então, só para vocês entenderem em algumas situações que a gente pode estar utilizando esse operador módulo. Me devolve o resto da divisão. Então, eu tenho aqui um operador
ele chama-se operador módulo, tá? Em outras linguagens o pessoal também eventualmente chama de mod. Eu vou fazer um comentário mais longo aqui, vou colocar aqui resto da divisão. Porque o que a gente recebe como resultado aqui é sempre o resto da divisão. O resto da divisão quase sempre é 1 ou 0, tá? Fica registrado. E eu vou criar um método chamado potência, no qual eu vou tentar identificar a potência, né? Considerando nesse caso aqui que a minha variável 1, o meu var1 é a minha base, porque ela está à esquerda. A potência, então eu uso o sinal de asterisco, asterisco. E o meu expoente vai ser o var2. Então, para registro aqui, o operador de potenciação, ele é identificado por asterisco, asterisco. Em algumas outras linguagens, pessoal, o pessoal usa, só para fazer uma analogia aqui, o pessoal usa esse sinalzinho aqui, ó, sinal de que algumas pessoas chamam de círculo flexo, tá? Algumas linguagens, não é o caso do JavaScript. Então, agora eu tenho dentro da minha classe operarit, olha só, eu tenho 6 métodos, cada um deles faz uma operação diferente em cima dos meus valores passados como parâmetros, tá? Então agora eu vou vir aqui no index.js e vou fazer uso desses métodos aqui. Eu não vou apresentar nessa aula nenhum exemplo de uso de precedência, tá? Isso eu vou apresentando à medida que a gente vai tendo outros exemplos e outras necessidades. A precedência, as prioridades, elas são as mesmas precedências matemáticas normais, tá? Tudo que a gente vai fazer matematicamente usa as mesmas precedências. Então, mas a gente tem que saber que existem as precedências, senão nossos cálculos ficam errados, né? Então, à medida que tiver oportunidade, em outros exemplos eu retomo isso e reforço essa questão de precedências, né? Que são inicialmente eu trato os parênteses, depois eu trato potência, depois eu trato multiplicação, divisão e módulo na mesma precedência, e depois, e finalmente, adição e subtração. Essa é a minha ordem de precedência. Então aqui, o que eu espero... aqui eu vou primeiro falar o que eu espero obter de resultado e depois o que ele vai apresentar. Então aqui vai ser as últimas duas operações, né, que eu estou trabalhando, que é a mod e potência. No caso de mod, eu estou dividindo 10 por 5. Quando eu divido 10 por 5, o resultado é 5 e o resto é o quê? O resto é 0. Então o mod de 10 por 5 tem que ser 0. E a potência aqui vai ser 10 elevado na quinta potência. Então isso deve dar 100 mil. Então eu vou executar o código aqui. Vou subir agora porque eu consigo. E eu vou esperar obter um resultado. E é exatamente isso que ele está me apresentando, né? 15, 5, 50, 2, 0, que é o mod. E 100 mil mesmo, que seria 10 elevado na quinta potência. Então, esse é um exemplo de como utilizar os operadores aritméticos. Tá? O código dos operadores mesmo está na classe operarit.js. Eu já aproveitei para criar uma nova classe de exemplo, né, utilizando vários métodos, exportando esse módulo e fazendo a importação desse módulo, criando um objeto chamado calculadora e fazendo uso dos métodos para a gente começar a acostumar cada vez mais a utilizar esse tipo de
conceitos e codificação nas nossas aulas. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou nesse momento versionar. Eu só vou colocar aqui que eu estou adicionando então operadores aritméticos. Então, a partir desse momento, ele vai ficar disponível para vocês lá no GitHub também. Então, todo esse código que foi construído, que foi testado, vai estar disponível para vocês no GitHub. Ok? Obrigado pelo tempo de vocês, obrigado pela atenção. Até um próximo encontro, uma próxima aula. Legal! Vocês gostaram do conteúdo? Então não esqueçam de se inscrever no canal, dar seu like ou dislike e voltar para conferir as outras aulas. Valeu!